Olá, queridos amigos que acompanham as atividades da Messe de Amor pelas nossas redes sociais. Nós saudamos a todos nesse momento e vamos iniciar mais um projeto Jesus, Luz de Nossas Almas. Um projeto destinado ao estudo das obras da Amélia Rodrigues, onde nós e os companheiros que trabalham junto conosco nesse lindo projeto separamos um tema ou de uma das obras ou um capítulo. Para hoje, para esta semana, nós escolhemos o livro A Mensagem do Amor Imortal, psicografado por Divaldo Franco, que é, digamos assim, o intérprete de Amélia Rodrigues aqui na Terra, e é através das mãos abençoadas dele que essas obras chegam até nós. E com esta obra que nós acabamos de mencionar. O capítulo é o capítulo 5, A Ovelha Perdida. Mas antes de iniciar, desta vez, quando nos preparávamos para essa palestra, nós resolvemos alterar um pouco a forma como costumeiramente nós abordamos. Geralmente nós pegamos a obra, lemos o livro, lemos o capítulo, relemos, lemos novamente e vamos pensando ensinamentos, vamos selecionando trechos da obra para os nossos comentários. Hoje nós vamos, ao invés de fazer este voo panorâmico sobre o capítulo, nós vamos fazer então uma leitura mais na íntegra. Nós vamos focar em todo o texto. Nós queremos aproveitar todo o texto da Amélia Rodrigues. Então vamos iniciar. Então na primeira parte do capítulo, onde a Amélia Rodrigues, e isso é uma coisa muito, é um costume que ela faz, os nossos amigos que têm mais intimidade com as obras da Amélia Rodrigues já percebem que ela separa em partes os seus capítulos e geralmente ela inicia trazendo um panorama histórico da região, focado na lição que será abordada no capítulo. Então ela traz algo da população, de como eles estavam, do que estava acontecendo. Muitas vezes nós passamos às vezes despercebidos por muitas lições, por muitas coisas importantes, porque nós já vamos focando na lição, pensando nela, mas hoje nós queremos, como dissemos, nós queremos analisar a estrutura da obra, a estrutura deste capítulo. Então, nessa primeira parte, ela vai trazer então esse contexto da época. Aí, após isso, ela faz uma introdução de Jesus sobre o contexto abordado. Aí ela traz a lição do mestre, a lição que ela expõe nesse capítulo, que hoje é a parábola da ovelha perdida, e ela faz uma conclusão. Então, na primeira parte, onde ela vai fazer esse contexto histórico, ela vai dizer assim: a paisagem humana fazia-se variegada em razão das diversas culturas, dos muitos comportamentos, das quase infinitas necessidades daqueles que compunham a multidão que seguiam Jesus. Nunca dantes algo acontecera com essas características. As ruidosas manifestações de ansiedade, de alegria, de esperança de quase todo um povo. Então ela já começa expondo, que a paisagem ela era muito variada. As pessoas, a multidão que compunham, as pessoas que compunham a multidão que seguiam Jesus eram de várias culturas,
né? Havia muita variedade nas culturas das pessoas que seguiam Jesus. Porque naquele tempo, há 2000 anos atrás, já se, né, eles já falavam da vinda do Messias, de alguém que viria ajudar os sofredores, que viria ajudar o povo hebreu. Mas as pessoas de outras culturas também seguiam Jesus. E nesse momento dessa parábola, Jesus já era seguido por uma multidão. E todos já sabiam dos seus feitos. Então muitas pessoas, independente da cultura dela, elas seguiam Jesus no anseio, né, como ela diz aqui, nas manifestações de ansiedade, de alegria, no anseio daquela esperança de uma cura, de uma solução para o seu problema. A longa e multissecular espera por um Messias havia afligido demasiadamente as massas sofredoras, deixando perplexidade e desconforto nos fariseus, nos saduceus, nos escribas, nos sacerdotes, que se encontravam distantes dos compromissos morais e espirituais que lhes diziam respeito. Olha, ela já insere um novo elemento diante de todo o sofrimento da multidão que seguia Jesus, porque, né, uma esperança multissecular. Imagine, Jesus havia sido anunciado há mais de 700 anos. Então eles estavam há séculos aguardando. Imagine cada geração, não, agora o Messias vem, não, agora o Messias vem. E vindo e passando o tempo, né? E isso afligiu demasiadamente as pessoas, mas trazia perplexidade e desconforto para os religiosos, para os fariseus, os saduceus, os escribas, porque eles se encontravam distante dos seus compromissos. E a Amélia Rodrigues vai explicar isso. Ela vai dizer assim: a ardência das paixões crestara-lhe a alma ao longo dos tempos, e o cinismo substituíra-lhe a fé legítima que um dia se enflorescera em alguns. A descrença era generalizada. Olha, meus amigos, isso entre os próprios sacerdotes, entre os próprios religiosos, né? A descrença era generalizada de tal forma que os seus eram comportamentos estranhos à conduta religiosa, e somente adstritos a leis severas que elaboraram para afligir-se e para perseguir aqueles que destoavam dos seus códigos, alguns deles, na sua quase maioria, absurdos. Então, ao ficarem distantes dos seus compromissos morais e espirituais, eles criaram condutas estranhas à conduta que eles deveriam ter, a uma conduta religiosa. Eles, como ela diz aqui, elaboraram, né? Eles tinham leis severas que elaboraram apenas para afligir e perseguir. Então eles se encastelaram dentro do templo e começaram a viver de uma forma diferente da qual se esperaria de um religioso da época e, digamos, de passagem nos dias de hoje. Essas normas não haviam sido feitas para dignificar ou moralizar, né? Aquelas leis absurdas que eles tinham criado. Não tinham sido feitas para dignificar ou moralizar os indivíduos, mas sim para os punir, matar-lhes os ideais e reduzi-los à condição de animalhas obedientes, incapazes de eleger o caminho por onde seguir. Olha que como são palavras fortes que a Amélia Rodrigues está falando para contextualizar o que estava acontecendo na época, né? Aquelas leis absurdas, elas tinham sido feitas para punir,
para matar-lhes os ideais das pessoas e reduzi-los à condição de animais obedientes. Nós não podemos nos esquecer que esse povo, para eles, a Torá, que era trazida por esses sacerdotes, com a interpretação deles, era a conduta religiosa e moral que as pessoas deveriam seguir, mas também eram as questões políticas. As questões políticas e da justiça eram os três poderes que nós temos, por exemplo, no Brasil: o legislativo, o executivo e o judiciário, eram todos ditados pelo templo. Então, olha, é por isso que a Amélia Rodrigues traz essa gravidade nessas palavras. Eram antolhos, né? Todo esse aparato que eles criaram, essas leis absurdas, né? Antolhos são aquelas viseiras que colocam nos cavalos que correm corridas de tiro, corridas rápidas, para ele não se distrair, colocam antolhos no cavalo. E era o que eles faziam, ó. Eram antolhos que eles aplicavam, que limitavam a visão, a fim de que os astutos administradores e intérpretes dos seus textos, conforme o eram, pudessem destacar-se na comunidade, explorando o desconhecimento por parte das suas vítimas, desfrutando de privilégios em que aos outros negavam. Olha que coisa significativa. O momento que Jesus aparece era um momento onde a lei da Torá tinha sido completamente desvirtuada. As pessoas que estavam interpretando essa lei e repassando para as pessoas, elas tinham apenas o anseio de dominação e de receber privilégios. Mas os verdadeiros anseios do sofrimento ficava por parte do povo, que esperava um Messias há muitos e muitos anos. Viviam sempre à espreita de qualquer erro ou interpretação diferente, em que outrem incidisse, a fim de descarregar a adaga que conduziam sempre pronta a cair sobre a vítima que era eleita, ceifando-lhe a razão de viver. Olha, qualquer pessoa que fizesse uma interpretação diferente da deles já era punida. E a benfeitora, quando ela diz ceifando-lhe a razão de viver, ela não está enfeitando o texto, ela não está colocando uma palavra para trazer uma falsa gravidade. Ela está trazendo o panorama, ela está inserindo o momento em que como a população estava se sentindo. E lembrando, né, ceifando-lhe a razão de viver, lembrando que uma pessoa daquele tempo ela era conduzida pela Torá no sentido tanto religioso, moral, quanto no sentido legislativo das leis e no sentido do executivo, de executar, de quem executava, e também do judiciário. Então, se uma pessoa investida de todo esse poder, que vivia à espreita de qualquer erro de interpretação, chegasse para uma pessoa e falasse: não, 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 negativo, você não está correto nessa sua interpretação, não é isso que a Torá diz, a pessoa ia olhar e falar: bom, então eu não sei o que eu estou fazendo mais aqui. Os escolhidos de Deus para fazer aquilo estavam falando, então, porque era. A astúcia que possuíam esses fiscais daqueles que se destacavam na comunidade era perversa e calculada, porque muitos se destacavam, muitos se destacaram. Nós podemos ver quantos profetas que tiveram, João Batista, à época de Jesus, que se destacavam. Então, né, a astúcia, né, que possuíam esses fiscais
daqueles que se destacavam na comunidade era perversa e calculada, filha primogênita da inveja e da insegurança de que se revestiam. Eles não eram bobos, eles ficavam com essa vigilância em todos, porque no íntimo deles eles sabiam o que eles estavam fazendo. E olhe como diz aqui, essa astúcia que é filha da inveja era perversa e calculada. Então eles sabiam exatamente o que estavam fazendo. E eles ficavam observando, porque todos sabiam da vinda do Messias que viria. Então eles viviam entre a insegurança, a inveja e a insegurança. Eram perseguidores inclementes, porque perseguidos em si mesmos pela insatisfação, pelo desprezo de que se permitiam, pela inferioridade de que se sentiam objeto. Olha, eles sentiam no seu íntimo uma insatisfação e um desprezo, uma insatisfação pelo desprezo que se permitiam, pela inferioridade de que se sentiam objetos. Eles se sentiam inferiores diante da lei, diante da Torá. Mas, né, eles, mesmo assim, criaram essa couraça em torno deles e trabalhavam. Jesus não poderia deixar de ser vítima dessa crueza e insistente perseguição, que é exatamente o que nós vamos ver em todo o Novo Testamento, nos 4 evangelhos, né? A fim de o tentar, armavam ciladas cavilosas, propunham questões traiçoeiras, apresentavam problemas cujas soluções eram sempre comprometedoras. Estavam sempre tentando comprometer Jesus. Haviam-se tornado a sombra do Rabi, onde quer que ele se encontrasse. Olha, por que é importante nós atentarmos para essa contextualização que a benfeitora faz. Ela inicia dizendo da multidão que seguia Jesus e que eram pessoas de diversas culturas. E os sacerdotes os religiosos, né, haviam se tornado a sombra do Rabi, a sombra de Jesus, onde quer que ele se encontrasse, porque eles estavam observando Jesus. Imagina, o povo sendo afligido da forma como eles estavam sendo, de repente aparece um homem simples, sem indumentária toda trabalhada, com uma túnica simples, com uma túnica alva simples, falando de forma simples que todos poderiam entender. Quando os outros não podiam entender, ele falava sobre parábolas, onde as pessoas pelo menos sabiam, faziam uma ideia do que ele estava falando, não cobrava nada de ninguém, simplesmente ajudava. É claro que Jesus chamaria atenção. O mestre, continua Amélia Rodrigues, que os conhecia, agora a Amélia Rodrigues está falando de Jesus com relação aos religiosos, né? O mestre que os conhecia apiedava-se de sua perversidade e ignorância das leis de Deus, e os atendia com infinita compaixão e sabedoria. E os atendia, olha que interessante. Eles nem sabiam que estavam sendo atendidos, né? Desconcertando-os, não, porém, os desanimando, excepcionalmente uma vez ou outra, quando usou grave energia. Na maioria das vezes, Jesus os atendia com compaixão e sabedoria. Respondia a eles de forma que os desconcertava, mas com educação, sem os ferir, sem punir, né? A Amélia Rodrigues está mostrando, então, né, o oposto. Ela mostra a atitude dos sacerdotes e agora ela começa a falar ela fazendo essa contextualização e iniciando Jesus no tema que ela escolheu para abordar nesse capítulo, que é uma de suas parábolas. Ela começa a mostrar esse oposto,
que é justamente como ela inicia a segunda parte. Em sentido oposto, aumentava cada vez mais o prestígio do jovem Galileu, cujas palavras eram carregadas de misericórdia e de iluminação, sendo a sua tolerância incomum e o seu amor dantes nunca experienciado. Nunca haviam sentido um amor como o dele. Então, Jesus já mostrando exatamente o oposto do que as pessoas se sentiam, né, do que as pessoas viam e percebiam na atitude dos religiosos. Ele fascinava pela beleza e porte altivo, sem soberba nem presunção. É maravilhosas essas descrições que a Amélia Rodrigues faz de Jesus. É realmente é lindo, pessoal. Por isso, hoje nós optamos por essa leitura na íntegra para nós absorvermos essa beleza, né, do texto. Conseguia tornar-se ingênuo e puro, como uma criança, enérgico e gentil, conforme a circunstância, sem alterar a personalidade grandiosa. Sem se alterar, Jesus é o governador espiritual do planeta, né? O espírito mais puro que já andou por essas terras, não é? Olhando as massas esmagadas sob mazelas volumosas, assinaladas pelas próprias limitações e asfixiadas no ar doentio dos interesses subalternos, compreendia-as e dedicava-se a diminuir-lhes as grandes aflições. Jesus sabia dos séculos de aflições que eles passavam, e ele se esmerava por cada vez mais diminuir-lhes as grandes aflições. Ele sabia que cada qual carregava a cadeia em que se retinha como decorrência de sua falta de integridade moral. Ele sabia que as pessoas estavam sofrendo, criavam cadeias em que se retinham em decorrência de suas faltas de integridade moral, pela nossa pequenez moral ainda, em razão dos delitos praticados em algum momento próximo ou remoto. Mas os encarcerados nas desditas não tinham condições de entender as razões da própria desgraça. Apiedava-se, portanto, sempre mais, enquanto aumentava o zelo e a ternura por todos. O bom pastor, Jesus dando o exemplo do que um bom pastor faz com as suas ovelhas. Jesus sabia que nós sofríamos por questões de expiações ou de provas, mas naquela época nós não tínhamos como entender. Então Jesus aumentava o zelo e a ternura por todos nós. E ele ia nos consolando com a sua vibração e com os seus ensinamentos. E olha que bonito, para imortalizar o seu ensinamento e demonstrar a profundeza do seu amor, além dos atos de misericórdia, transformados em socorro, atos. Jesus primeiro agiu antes de falar. Primeiramente, ele deu o exemplo da ação, né? Para depois, né, como ela diz aqui, falava-lhes por parábolas, recurso pedagógico resistente ao tempo e às distorções humanas da inteligência, podendo sobreviver a todas as interpolações e caprichos dos futuros narradores, interessados somente em atraí-lo ou detê-lo no cárcere de suas crenças e interesses mesquinhos. Jesus sabia que o que ele iria ensinar e estava ensinando, nós iríamos distorcer. E a parábola é um recurso pedagógico resistente ao tempo e às distorções. Olha, isso é um conceito interessantíssimo.
ela não é só resistente ao tempo, mas às distorções humanas da inteligência. Quantos de nós, ao longo dos 2 milênios dos evangelhos, não distorcemos as palavras de Jesus? Mas as parábolas, em formas de histórias, elas são resistentes a isso. Porque se por mais que eu tente distorcer, eu não vou distorcer a história, eu vou distorcer a minha interpretação da história. Mas a história vai ser sempre a mesma. E Jesus sabia que veriam trabalhadores abnegados que iriam nos ensinar. Está lá no livro dos Espíritos. Era preciso que Jesus falasse por parábolas, mas hoje, já com o conhecimento que nós temos, é necessário desenvolver aquelas palavras. E é o que a doutrina espírita vem fazendo. Assim, as pérolas rutilantes dos ensinamentos que ofereci. Assim, as pérolas rutilantes dos ensinamentos eram oferecidas em abundância, com simplicidade incomum e com exatidão de conteúdo sempre inalterado. Então agora a benfeitora inicia o trecho onde ela vai falar, vai trazer o ensinamento de Jesus. Porque sempre ouvissem entre os infelizes, né? Né, porque sempre os sacerdotes ouvissem entre os infelizes, aqueles que realmente dele precisavam, os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Porque eles estavam sempre à espreita e tinham se tornado a sombra de Jesus, como diz a Amélia Rodrigues. Então, numa oportunidade, ela vê Jesus comendo com publicano e prostitutas. E daí os sacerdotes que sempre estavam seguindo, né, os fariseus, os escribas, né, dizem: Este recebe pecadores e come com eles. Necessário, diz Amélia Rodrigues, recordar-se que os pecadores não eram os outros, senão os seus próprios irmãos. Eram os próprios irmãos em humanidade daqueles que estavam criticando Jesus. A censura, portanto, objetivava ferir aquele que os socorria. E Amélia Rodrigues coloca aquele com letra maiúscula, então era Jesus. Eles estavam querendo ferir Jesus quando eles diziam. Eles não estavam nem aí para os publicanos e para as meretrizes. A censura objetivava ferir aquele que os socorria, já que eles não o faziam, acusando-os de pecadores, a fim de os manter distantes de suas burras recheadas e de seus lares confortáveis. Quando eles diziam pecadores, né, eles queriam afastar essas pecadoras, essas pessoas deles, né, que eram os religiosos, os puros, mas quando eles o faziam na presença de Jesus, era sempre o objetivo de ferir a Jesus. Abominando-os, desejavam fazer crer que Deus assim agiria e fugiam para a hipócrita acomodação da consciência adormecida. Então eles mesmos acreditavam na mentira que eles viviam e de forma hipócrita eles diziam que Deus vê vocês como nós, sacerdotes e os fariseus, estamos vendo. Então, se vocês são pecadores, aos olhos de Deus vocês também são. E não precisamos dizer a gravidade naquela época, que era você ser taxado de pecador. Sem lhes dar a importância que se atribuíam, como ocorre com todo aquele que é vaidoso, insensato, o mestre prosseguia no seu ministério, porém, advertindo-os, narrou. Ela estava falando dos sacerdotes, né?
Então Jesus, advertindo-os, narrou: qual de vós é o homem? E aqui é no sentido masculino mesmo, não é no sentido de humanidade. Homem quanto humanidade, é no sentido, porque nós temos que lembrar que Jesus estava almoçando com publicanos, com meretrizes, com prostitutas, né? E os seus discípulos e também os fariseus estavam por perto. E Jesus diz: qual de vós é o homem? Então ele já está chamando, Jesus já está dando o tom do que ele vai falar ali, ele já está dando o tom da sua palavra. Ele inicia a parábola com uma pergunta: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai após a perdida até que a encontre? O povo, os sacerdotes, todos sabiam que a figura do pastor era, simbolicamente para eles, era a figura daquele que cuidaria deles. Deus cuida dos seus filhos. Deus envia pastores para cuidar das suas ovelhas. Por isso a Amélia Rodrigues diz que Jesus fazia o que eles não faziam, o que os sacerdotes faziam. E quando Jesus diz isso, ele inicia com esse trecho, os sacerdotes e todos que estavam ali já perceberam que Jesus estava falando para eles. Mas Jesus, nesse momento, ele vai contar 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e também a parábola do filho pródigo. Ele conta 3 histórias, uma destinada para cada pessoa que estavam ali. E cada uma delas, no contexto, iria entendendo. Os sacerdotes entenderam. Ele sabia que aquele povo agrícola e pastoril, especialmente naquela região, havia experienciado essa ocorrência que acontece costumeiramente. Então todos sabiam que uma ovelha sempre se perde. E naquele lugar onde a natureza é extrema, é uma vida difícil. Imagine perder uma ovelha é perder algo muito precioso. E aquelas pessoas sabiam disso. E daí por isso ele diz: qual que é o homem que cuida das ovelhas e perdendo uma só não vai atrás dela e não procura ela? Usando uma linguagem através de imagens conhecidas, havia probabilidade de permanecer o ensino por tempo indeterminado. E assim prosseguiu. E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e eu vou iniciar a frase. E achando-a, põe-na sobre os ombros, cheios de júbilo, e chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e lhe diz: alegrai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. A beleza oculta na simplicidade da narrativa comovia os ouvintes e todos exultavam. Grande número daqueles ouvintes havia experimentado essa incomum alegria, recordando-se com emoção. É sempre razão de felicidade encontrar-se algo que se perdeu, diz Amélia Rodrigues, especialmente se é amado, se tem vida, se faz parte da vida. Olha, Amélia Rodrigues está dizendo da alegria que eles sentiam. Jesus está falando da alegria que eles sentem quando eles perdem uma ovelha, vão lá e encontram ela. Eles vão atrás dela e sentem alegria em ter cumprido. Jesus indo até o sofrimento, indo até as pessoas que viviam de forma equivocada, Jesus se misturando com eles, sem
né, obviamente sem se alterar, ele estava fazendo o que um bom pastor faz. E o que os sacerdotes não faziam, o que os fariseus não faziam, porque eles viviam encastelados sob aquelas leis absurdas. E eles tratavam esse povo de forma abominável. Então Jesus vai no ponto com essa parábola e começa a advertir, perdão, começa a advertir esses religiosos. Nesse momento, Jesus sorri jovial e conclui a parábola. Digo-vos que assim haverá maior alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Os sacerdotes se consideravam pessoas arrependidas. E Jesus está dizendo assim, no céu há mais alegria por um pecador desses aqui que eu estou almoçando, quando ele se arrepende, do que por 99 de vocês que não tem necessidade de arrependimento. Porque como eles se sentiam na postura de quem já está com Deus, não havia necessidade de arrependimento para eles ainda. Pelo menos assim eles o pensavam. Então Jesus diz que no céu há mais alegria por esses pecadores, quando só um deles se arrepende, do que por todos esses fariseus que estão aqui, todos esses sacerdotes. Por isso era uma advertência que Jesus fazia. Perdão, pessoal, hoje a garganta está complicada. E olha o que vai dizer a Amélia Rodrigues. Os hipócritas receberam a bordoada de que necessitavam para despertar da incúria e dos descalabros que se permitiam. Por isso esta mensagem era direta para eles. Olha, é interessantíssimo as palavras que a Amélia Rodrigues usa. Os benfeitores, Amélia Rodrigues, que é uma literata, eles usam as palavras para descrever exatamente o que estava se acontecendo. Não para enfeitar, para trazer um drama, alguma coisa assim, né? Os hipócritas receberam a bordoada de que necessitavam para despertar. É certo que o médico existe porque populam as enfermidades, e o remédio é o recurso especializado para facultar o retorno à saúde. Então, Jesus estava oferecendo um remédio um pouco amargo, mas era um remédio. Como então combater-se o doente e não a doença? O desfalecente e não as causas que a geram? Somente a crueldade possui mecanismos de razão para adotar comportamentos de tal natureza. Ou o despeito frio e calculado com sórdidos objetivos de perturbação. Jesus sempre pairava acima das multidões que o buscavam, embora descesse até todos e até cada um, bem como aqueles que o anatematizavam, fossilizando no lodo da ignorância e da estultice. Sempre mergulhava no rumo dos infelizes, sem se mesclar-se com eles, e repartia sua sabedoria com os ignorantes, que se supunham inteligentes e poderosos. Olha, embora a lição tenha sido amarga, mas a Amélia Rodrigues, ela não minimiza, mas ela suaviza o discurso, dizendo que Jesus sempre mergulhava na direção daqueles que se supunham inteligentes e poderosos, mantendo-se inalterável,
que né, o que os desconcertava, né? Ela diz novamente que essa calma, essa linguagem pacificadora de Jesus desconcertava os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, que muitas vezes eram agressivos com Jesus. Muitas vezes eles, quando diziam algo, eles estavam ferindo Jesus diretamente, estavam humilhando Jesus. Quantas vezes perguntaram para Jesus, mestre, chamando mestre de forma jocosa, obviamente, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Amélia Rodrigues, ela menciona nesse próprio capítulo que Jesus era um rabi. Eles se tornaram a sombra do rabi. A palavra rabi não é dita ali de forma solta. Escolhi chamar Jesus. Eu falei Jesus várias vezes, agora vou colocar rabi para não repetir muitas vezes o mesmo nome. Não foi isso. Ela estava dizendo a posição que Jesus se encontrava em relação ao templo. Jesus era um mestre da lei, era um rabi. E perguntar para um rabi qual é o maior mandamento da lei é a mesma coisa que perguntar para um professor de matemática quanto é 2 mais 2. E eles faziam isso publicamente para ferir Jesus. E olha que bonito, sempre mergulhava no rumo dos infelizes sem mesclar-se com eles. Jesus sempre mergulhava no meio dessas pessoas que o agrediam sem se contaminar com essa agressividade e ser agressivo com ele. Quantas vezes eu, Maurício Campos, não fui recebido com uma palavra ou de forma agressiva e não respondi imediatamente na mesma moeda? Foram muitas vezes. Quando Amélia Rodrigues diz sem mesclar-se, era porque Jesus estava sendo agredido, estava sendo humilhado e sem se alterar. E finaliza Amélia Rodrigues. Ainda hoje prossegue direcionando o seu amor a fim de encontrar as ovelhas tresmalhadas que transitam sem rumo pelos tortuosos caminhos do mundo, de testemunhos e de reparações, buscando erguê-las sem reprimendas nem exigências, propondo-lhes somente a renovação interior, a integração no espírito do bem, a fim de que se libertem da rebeldia e das torpes necessidades a que se aferram. Muito obrigado, queridos amigos, pela atenção de todos vocês. Essas eram as palavras que nós tínhamos para trazer hoje. Este foi o capítulo 5 da obra A Mensagem do Amor Imortal, e essas foram as lindas palavras da benfeitora Amélia Rodrigues. Um bom final de semana para todos e muita paz.